ela sem dúvida, ela invariavelmente leva à frustração. Então, por isso que eu peguei essa deixa para trazer a compreensão de que aquilo que nós buscamos verdadeiramente é o que nós é o que nós somos, que é a nossa própria consciência, muito além até mesmo da nossa identidade um pouco mais periférica, que também constitui aquilo que nós somos, que é o nosso corpo, que é a nossa mente, que nós devemos cuidar muito bem, devemos fazer tudo o que podemos, que está ao nosso alcance para preservar essa estrutura física, preservar essa estrutura cognitiva, para que você não enlouqueça de vez, ou que você não morra em depressão ou morra em ansiedade. Sim, nós somos o corpo, nós somos a mente, mas nós somos alguma coisa também que vai e que está implícito nesse processo e que eu diria que é o centro de tudo isso. Nessa perspectiva, trazendo um pouco então da visão do que eu tenho observado no livro do Miguel Nicoleles, que vai falar sobre o grande criador do universo, ele fala sobre cerebrocentrismo, como sendo o nosso cérebro o que determina a realidade no nosso redor. Ele parte em sua tese, na defesa da sua tese, na perspectiva de que existem tantos universos tal qual existem número de pessoas, porque cada pessoa, na sua idiosincrasia, na sua especificidade, vê o mundo de uma maneira objetiva e própria de si mesmo, ou seja, existem tantos universos, assim como existem um número específico de pessoas que assim os observam, que o universo por si só ele não se sustenta ou que ele não existe, mas na verdade o que existe sim e sempre é uma interpretação do universo. Isso é libertador, por quê? Porque uma vez que eu interpreto o universo, eu sou o detentor da minha própria realidade. Eu posso reconstruir a minha identidade, eu posso reconstruir a minha realidade mediante a minha interpretação do universo ao meu redor. Então a pergunta fica: que universo desejo eu ter ao meu redor? Que mundo desejo eu ter ao meu redor? Ontem falando, é com muita felicidade que ontem eu fui ao estúdio, estou gravando com Rafael Campos, um grande amigo meu, um gênio, considero ele um gênio, e estou gravando junto com ele, e ele falou assim: pô, Pedrão, cara, eu sinceridade acho difícil a condição humana. Reconheço o teu trabalho, acho bacana, mas, pô, cara, é difícil quando eu observo o mundo ao meu redor, é difícil acreditar no ser humano, que existe algo que é possível mediante tanta loucura que nós vemos ao nosso entorno. E a minha resposta foi que se nós podemos criar esse mundo tão problemático, muito bom dia, se o mundo ao nosso redor ele é reflexo daquilo que nós somos, então para nós mudarmos o mundo ao nosso redor, a estratégia mais coerente, a estratégia mais efetiva é mudarmos a nós mesmos. Seja você a mudança que você deseja ver no mundo ao seu redor. E isso também é o que me traz a perspectiva de que nós podemos mudar o mundo todo. Talvez seja essa uma posição tanto megalomaníaca de que eu quero mudar o mundo, e sim, eu quero mudar o mundo, sim, desde da minha adolescência, apesar de todos os meus conflitos e dificuldades que eu tinha comigo mesmo, sempre tive esse desejo por meio da música. Na adolescência eu queria ter uma banda e mudar o mundo por meio dessa banda, e está tudo certo. Isso era um desejo infantil, um desejo, sei lá, adolescente, e talvez fosse, talvez não fosse, mas essa era uma coisa que me motiva, e eu acho que a gente deve agir mediante as coisas que nos motivam. Sim, eu sou um sonhador, sim, eu quero mudar o mundo, e sim, eu acredito que podemos mudar o mundo, porque não precisamos fatualmente mudar o mundo, que seria talvez muito mais complexo. O que nós precisamos fazer, muito bom dia, quanto tempo, o que nós precisamos de fato fazer é mudarmos a nós mesmos. Muito bom dia, muito obrigado pelos corações. E essa perspectiva então de mudança relacionada ao a nós mesmos, ela é um pouco mais simples. Não que ela seja fácil, mas ela é um pouco mais simples. Por quê? Porque se eu consigo mudar a mim mesmo, e mediante essa mudança que eu posso promover em mim mesmo, mudar o mundo, fica mais fácil, fica mais simples do que ter que mudar os governos, e mudar a política, e mudar as circunstâncias, e mudar a fome, seja lá onde for que ela esteja ocorrendo no nosso planeta. Mas se cada indivíduo, de alguma maneira, compreender que o que ele procura está muito mais próximo do que ele imagina,
Na verdade, o que ele precisa é só uma breve reorientação, são alguns centímetros. Na verdade, um pequeno centímetro, 1 centímetro de alteração na largada de um ponto vai levar a uma grande alteração no percurso ao longo desse processo. Então, se aqui na largada do indivíduo em busca da felicidade, né? Tem até um filme, Em Busca da Felicidade, se o homem, se a mulher, se o ser humano começar a compreender que a felicidade ela é algo muito mais subjetivo do que propriamente objetivo, que não importa quantos carros, quantas casas, quantas situações e etc. eu tenha, que não é isso que propriamente vai me fazer feliz. Eu posso ter tudo isso, eu considero tudo isso importante, eu acho que eu me norteio também por isso, eu desejo ter independência financeira, ter uma vida material equilibrada, estabilizada, poder oferecer tudo do bom e do melhor para minha filha, por exemplo, mas eu sei que a felicidade propriamente, eu posso ter todas essas coisas e ainda assim não ser feliz. Por quê? Porque a felicidade é algo muito mais relativo a como eu interpreto a realidade. Eu posso também ter aparentemente uma realidade simples, onde talvez eu não tenha necessariamente não tenha nem sequer um carro, que eu moro numa casa que nem sequer é minha, mas que o meu coração se sente mobilizado e eu me sinto ardendo de desejo por estar me movendo numa direção daquilo que corresponde ao meu propósito. A gente vê isso em várias circunstâncias, em vários exemplos de pessoas que talvez estavam lá, estavam ralando e estava dando tudo, parecia aparentemente tudo errado e o cara não tinha isso, o cara não tinha aquilo, ou ela não tinha isso, ou ela não tinha aquilo, mas estava lá correndo atrás do seu propósito e tinha essa força motriz que impulsionava esse indivíduo que passando pelas relações e pelas dificuldades e pelas coisas e tal, etc. E de repente um dia, bum, essa pessoa vai lá e manifesta na sua realidade aquilo que normalmente se tem como sendo objeto de felicidade. Tem o carro, tem a casa, tem a posição, o status e tal, etc. Mas essa pessoa não era infeliz no momento em que ela não tinha essas coisas, mas estava no processo em alinhamento com aquilo que estava dentro dele mesmo, ou dentro dela mesma. Ou seja, o que nós trazemos como elemento subjetivo alinhado com a mais profunda realidade subjetiva que é a nossa consciência. A nossa consciência é a nossa realidade mais primeira e objetiva. Dizem os hindus, em específico os seguidores de Krishna, porque ele falava que a verdade está assentada sobre o teu nariz, está na ponta do nariz. E não quero aqui falar... Enfim, muitas pessoas tiveram uma má compreensão disso. Existem meditações na Índia que o cara ele fica tentando olhar a ponta do nariz, ele fica lá 1 hora, sei lá quanto tempo, tentando olhar, né? Ele consegue desviar, então olhar e ficar olhando aqui para a ponta do nariz. Não é isso, não é que eu estou sentado na ponta do meu nariz, mas que a verdade ela é tão próxima, ela é tão aquilo que eu sou que não tem como ser diferente. Eu sou já aquilo que eu busco. Você já é aquilo que você busca. Nós, na nossa verdadeira natureza, já somos, em verdade, o que nós buscamos. Por isso, essa realidade que parece mais como a Divina Comédia, de Dante Alighieri, porque é uma comédia, porque a gente está buscando uma coisa que a gente já é. Não faz sentido. Cara, isso ou é uma comédia ou é uma tragédia. É um pouco das duas coisas. A gente está buscando uma coisa que a gente já é, mas por erro talvez... por pouca informação sobre algo que é realmente verdadeiro, continua-se nesse processo. Então, é muito mais um pequeno ajuste e que essas escamas então venham gradativamente a cair dos olhos e que as pessoas comecem de fato a reconhecer o que faz realmente sentido, que uma grande transformação acho que é possível na sociedade em que nós vivemos e no mundo em que nós vivemos, e que nós podemos facilmente transformar o universo onde nós estamos postos, que nós temos a tecnologia para criar uma bomba atômica que é capaz de destruir, sei lá, não sei quantas bombas atômicas são necessárias, mas a gente já tem mais bomba atômica do que terra suficiente para destruir, a gente tem mais potência de destruição do que a gente pode oferecer em termos de terra para destruir. Tamanha a potência de conhecimento que nós alcançamos, mas essa potência de conhecimento tem servido não à vida,
tem servido à morte. Por quê? Porque o homem acha que quando eu me tornar o imperador de toda a terra e que eu dominar sobre todas as coisas, e já tivemos indivíduos, né, que tentaram fazer isso, que então eu vou ser feliz. Isso é fruto de uma perspectiva errônea de interpretação sobre o desejo, que é um desejo genuíno, o desejo de expansão, de ser senhor sobre todas as coisas, provém da necessidade implícita no nosso próprio DNA de sermos senhores de nós mesmos. E é simplesmente uma má interpretação que leva então esse indivíduo a querer dominar sobre os outros. Essa é um erro de ajuste, mas é um erro de ajuste pequeno, mas que tem consequências dramáticas. Então, se esse indivíduo, se eu, né, na minha própria perspectiva, não vou nem colocar no outro, mas se eu, na minha própria perspectiva, que estava lá achando que eu tinha que dominar sobre o outro, que eu tinha que ser agressivo, porque daí sendo agressivo eu mostro o meu poder e tal, etc. Eu compreendo que tudo isso é refúgio, é lixo, é pó, né? O pó embaixo dos meus pés que não faz sentido, que não me leva a lugar algum. Eu posso pegar toda essa energia e voltar ela para mim, bum! E ir no caminho que verdadeiramente é substancial, que gradativamente, mesmo que para e passo, a pequenos passos, eu vou compreendendo, vou me sentindo mais satisfeito, vou tendo uma percepção melhor de mim mesmo, vou tendo uma compreensão melhor, vou me sentindo mais em paz, vou me sentindo mais estável dentro da minha própria cabeça, mesmo que muitas vezes por assumir esse posicionamento e ter comportamentos que se alinham a isso, eu não me alinhe a grande parte das outras pessoas. Porque se eu levo muito mais tempo para comer porque eu sinto prazer assim, eu sei que incomoda, eu também tenho que ter um pouco de bom senso, mas, obviamente, eu me sinto muito mais satisfeito do que propriamente se eu vivesse para o outro. E essa perspectiva, então, de que eu não preciso subjugar ninguém, eu não preciso agredir ninguém, o que eu preciso, sim, é mais e mais ter coragem de ser quem eu sou. E nesse ter coragem de ser o que eu sou, experienciar a minha plenitude é ótimo, né? Mas é verdade. É verdade. A verdadeira plenitude está na experiência daquilo que nós somos. E aquilo que nós somos não é uma posição narcisística. Não é dizer eu, Pedro Paulo Mendes Esbiça, eu sou. Não, pelo contrário, justamente quando eu não sou, aí é o que eu sou. Parece confuso, mas existe essa ambiguidade nesses níveis ao qual nós nos organizamos. Nós nos organizamos nessa parte física que tem as suas demandas, não deve ser negado. Nós nos organizamos nessa parte mental, não deve ser negado, que tem as suas demandas específicas, segurança e tal, etc. E nós temos uma outra realidade que também tem as suas demandas e que clama por realização, que é a nossa essência, o que é a nossa consciência, e que tem flexibilizado, porque se o universo ao nosso redor está imerso nessa força, na força que é a própria consciência por si só, ele não poderia deixar de refletir aspectos disso. Então, ao longo da história da humanidade, nós temos nos desenvolvendo, nós viemos nos desenvolvendo ao longo do acúmulo de conhecimento, passando de uma perspectiva mecanicista para uma perspectiva relativa, de uma perspectiva determinista para uma perspectiva flexível. Ou seja, a ciência mais e mais tem mostrado que nós não somos o que, por exemplo, Isaac Newton disse que nós éramos. A ciência vem flexibilizando esses conceitos e mostrando que, de fato, nós imaginávamos ser esse algo imutável, mas, no entanto, nós somos algo muito mais flexível. E que essas leis que operam e que regem o universo, elas não são tão inexoráveis, elas não são tão estáveis assim, que existem coisas outras. Então, o que eu quero dizer é que, na verdade, a ciência, gradativamente, pelo seu próprio desenvolvimento, tem mostrado que a realidade ela não é tão estável e estabelecida, ou tão concreta e objetiva, como se a priori imaginou, e que gradativamente ela tem migrado para uma perspectiva relativa no qual a consciência ela é uma realidade. Então, a consciência, esse aspecto relativo daquilo que
eu aparento ser, mas aquilo que também eu sou dentro de mim, que é algo que está no centro do meu próprio sistema e que não existe somente essa perspectiva única, que é a realidade material, mas que existe uma realidade outra que dá fundamento a isso, a ciência tem gradativamente se deparado com isso. Muito bom dia. E isso tem então ficado evidente por meio desses novos conhecimentos que vêm surgindo ao longo do nosso próprio desenvolvimento como espécie e ao longo principalmente de ciências como a física e a matemática. Dando um exemplo disso, por exemplo, o átomo. Quando nós falamos em átomo, até aí tudo bem, todo mundo consegue compreender o átomo, beleza, tal, etc. A gente consegue projetar o átomo. E daí, nessa parada de projetar o átomo, daí a gente verificou que o átomo, na verdade, ele é constituído de alguma outra coisa que não tem só o átomo é constituído de camadas eletrônicas. Bom, nessas camadas eletrônicas nós temos os elétrons. Os elétrons também a gente pode projetar. Então a gente pode projetar os elétrons e os elétrons a gente projeta e a gente vê como é que eles operam e tal, etc. Então, até aí a gente está dentro de um mundo ainda pragmático, né, da realidade. Mas mais e mais a gente vai decompondo esses elementos, a gente vai entrar no núcleo propriamente do átomo onde nós temos os nêutrons, por exemplo, vai ficando cada vez mais difícil a representação disso de forma objetiva. E dentro propriamente dos nêutrons verificou-se que tem outras estruturas, só que essa verificação de outras estruturas ela já não é mais dentro do objeto material propriamente dito, não tem instrumento para mensurar o quark, por exemplo. O quark nada mais é do que uma elucubração mental dentro de uma compreensão matemática de algo que a priori presumimos que exista. Tá, Pedro, mas se nós presumimos que existe, o que dá comprovação que isso existe? O fato é que essa elucubração mental, quando colocada então sobre uma perspectiva pragmática, ela funciona. Então, grandes computadores que hoje se apropriam dessa tecnologia, que a gente não tem como quantificar, mas a gente tem como utilizar. Então, nós sabemos utilizar a energia atômica, mas nós não sabemos dizer o que ela é. O quark, propriamente, ele é um construto mental. Ele é uma representação, assim como o número 1. Vamos pegar o número 1. Eu escrevi aqui 1, tá? Na verdade é um risquinho com um negocinho aqui. Isso aqui é 1. Isso aqui é uma representação. Isso aqui não é nada, na verdade, é um risco. Mas eu dei um valor a isso e constituí esse valor como sendo o número 1. O quark, ele vai no mesmo princípio. Ele é simplesmente algo que foi atribuído por um raciocínio, por um objeto matemático extremamente complexo, que eu não tenho nem sequer de longe a capacidade para tentar me aproximar de como que eles chegaram a essa conclusão. Mas, dando um pouquinho de base à complexidade disso, os quarks são constituídos de microcordas. Ou seja, o grande, naquilo que constitui o universo, na sua natureza mais intrínseca, nós temos algo que nós não podemos provar, que é o quark. Nós podemos utilizar, mas nós não podemos provar. Assim, tipo, aqui está o quark. E na natureza ainda mais, vamos dizer assim, mais própria de todo esse sistema, estão as cordas. Que o nosso universo, então, ele é regido por cordas, que constituem o quê? Os quarks, que estão dentro da onde? Dos nêutrons. Que estão aonde? No núcleo do átomo, que tem mais o quê? Os elétrons, que tem mais o quê no núcleo? Os prótons. Ou seja, o universo ele passa a ser constituído por meio de uma atribuição mental. E que por isso que Miguel Nicoleles então vai dizer e vai falar do cerebrocentrismo, que é o universo como consequência do que ocorre dentro do cérebro humano, ou daquilo que o cérebro humano é capaz de constituir e de criar na forma de abstração. Na verdade, então, nós não temos o universo, o que nós temos é uma abstração do universo, porque aquilo que constitui o universo ele não pode ser mostrado. Eu não tenho como mostrar o quark, eu não tenho como mostrar as cordas, mas eu tenho como operacionalmente compreender que isso existe e que mais então dentro da aplicabilidade disso verificar que essas coisas abstratas elas têm uma aplicabilidade.
de uma forma um pouco mais pragmática, por exemplo, a fusão do núcleo propriamente do átomo libera essa energia absurda que a gente conhece como energia atômica. Isso é um aspecto prático, a utilização dessa tecnologia que provém dos spins, e, sei lá, nas camadas eletrônicas e tal, etc., que a gente não vê essa porra desse elétron, a gente consegue colocar, por exemplo, e definir a órbita de planetas. É muito mais preciso do que a física newtoniana. Então, existe uma aplicabilidade, existe algo que é pragmático, sim, mas é muito mais, esse pragmatismo ele vem muito mais na aplicabilidade do que propriamente na compreensão. E no centro disso, então, desse sistema, existe algo que se projeta sobre o universo conceitualmente e que cria o universo. Ou seja, o nosso universo, segundo então Miguel Nicoleles, ele é criado por nós mesmos. Somos nós, na nossa interpretação e na nossa tentativa como espécie da natureza, que demonstramos que a natureza é assim. Mas isso não significa que a natureza seja assim. Isso significa que a natureza é por nós representada dessa maneira. Isso traz a discussão sobre essa parada toda, traz esse máximo subjetivismo. Por quê? Porque o universo ele não é mais o que ele é. O universo ele é o que essa consciência dentro de mim interpreta sobre o que ele seja. E isso é empoderante. Por quê? Porque traz para nós mesmos a compreensão de que eu sou o Senhor e Criador da minha própria realidade. Não descarto aqui, por favor, não me interpretem mal, de que estou dizendo que não existe Deus ou que desqualificando a vontade de Deus nesse propósito, mas colocando que, na verdade, o que eu crio como realidade na minha vida tem muito mais reflexo naquilo que eu penso que é a realidade. Então, se a minha própria realidade ela é reflexo daquilo que eu penso, então vamos dizer então pelo livre-arbítrio, eu quero me reconciliar aqui então, pelo livre-arbítrio eu acredito que eu posso ser X, então eu vou isso é o que eu estou imprimindo sobre a realidade, então possivelmente em algum momento esse X vai se manifestar, ou eu acredito que eu seja Z, ou que eu seja Y, ou seja lá o que for. Isso traz a perspectiva sobre que a realidade nada mais é do que uma poderosa projeção daquilo que nós somos. E se nós temos na nossa base, naquilo que nós compreendemos ao nosso próprio respeito, algo que não está alinhado com aquilo que nós desejamos, nós temos sim a possibilidade e o poder de alterar aquilo que está dentro de nós. E uma vez que eu mudo aquilo que está dentro de mim mesmo e a compreensão que eu tenho sobre a realidade, automaticamente a realidade, que é um construto pessoal, que é um reflexo daquilo que cada um de nós pensa sobre a sua própria realidade, ela vai mudar. Novamente, então, a resposta não está em necessariamente mudar o mundo, mas mudar o mundo que está dentro de mim. Ou seja, nós podemos mudar o mundo, mudando o mundo que está dentro de nós mesmos. Eu não tenho como falar com Putin, ou seja lá com quem for, com Bill Gates, não, com Biden e com Putin, vou lá, cara, para com essa parada, velho, que vai lutar pelo quê? Vocês estão, tá ligado, brigando pelo poder e tal, vão dominar geograficamente, mas, velho, existem coisas mais significativas. Ao invés de a gente estar lá criando bomba atômica e bomba de hidrogênio e bomba de nitrogênio, cara, por que a gente não está desenvolvendo uma capacidade maior de cada indivíduo, de repente, tá ligado, ser empoderado para desenvolver o seu verdadeiro potencial, para encontrar o seu verdadeiro chamado, o seu verdadeiro talento? Governos e coisas podem potencializar isso, para que as nossas crianças sejam incentivadas não necessariamente a representar algo que não vai fazê-las felizes, mas que elas possam serem empoderadas para acreditarem naquilo que provém de dentro delas mesmas. Que nós possamos dar tempo para que as nossas crianças elas acreditem naquilo que provém de dentro delas mesmas e que elas não se deixem ser seduzidas por ideias de que a felicidade está em algo que não necessariamente vai fazê-las felizes. Que é essa necessidade que a nossa sociedade coloca em corresponder às expectativas dos outros. Eu nunca vou ser feliz correspondendo às expectativas dos outros. Eu só vou ser feliz mediante
a possibilidade de manifestação daquilo que eu trago como semente dentro de mim mesmo e permitir que isso floresça. Flourishing. Nós temos que florescer. Vou virar uma roseira, vou virar um cravo, sei lá o que eu vou fazer, mas, é essa a nossa maior possibilidade, cara, de fazer florescer dentro de nós aquilo que nós somos, de manifestar aquilo que nós já somos e que de uma certa forma permanece alienado, de trazer à luz que em nós está, que é a nossa própria consciência. Essa luz, a representação disso porque quando existe luz, você consegue enxergar. Então nós de fato só enxergamos o que enxergamos, seja bom ou seja ruim, porque existe algo semelhante à luz dentro de nós. Mas esse algo semelhante à luz, ele pode se projetar e se identificar com algo que não tem nada a ver. Então, por exemplo, se eu me identifico que eu não sou merecedor, eu não tenho valor nenhum, eu não sou uma pessoa boa, porque meu pai foi embora, porque minha mãe ficou doente, em esquizofrenia e não sei o que lá. Cara, se eu me projeto, essa luz em mim se projeta sobre isso, e é isso que ela vê, e ela acredita ser isso, é isso que eu vou ser. Entende? Enquanto que se gradativamente, por algum processo ou estratégia, gradativamente, eu começo a voltar o foco da atenção sobre aquilo que observa, que é a própria luz, a luz olhando agora para a própria luz. Na verdade, não precisa ser necessariamente uma luz, tá? Mas porque a ideia de luz é que a luz ilumina. Então, a luz, eu consigo ver as coisas por meio da luz. Então, se aquilo que vê voltar o foco sobre si mesmo, ou seja lá como a gente possa chamar isso, e a gente começar a entrar mais em contato com o que vê em nós, essas estruturas passam a ser mais líquidas. Então a gente começa a não mais ficar tão preso a essa realidade psíquica, essa realidade na forma de ideia, sustentada e suportada pelo quê? Por essa estrutura física, que é um pouco mais densa, mas o fenômeno pensamento e corpo é uma coisa só. Então, muda o corpo, muda o pensamento, muda o corpo, porque é uma coisa só. Corpo são, mente sã. Eu todos os dias, ontem não fui dormir no horário que eu desejava, não acordei no horário que eu desejava, geralmente eu medito mais de 1 hora por dia, não tem necessidade, mas eu medito mais de 1 hora por dia. E geralmente eu medito pelo menos, eu faço em torno de 1 hora de atividade física por dia. Alongamento, daí faço uns apoios, nada demais. Eu estou falando isso não para que você tenha que fazer isso, mas que a gente gradativamente, à medida que a gente vai se dedicando, a gente vai vendo que isso traz frutos de mudança na nossa própria realidade, mas a gente vai querendo investir nisso, tá ligado? Então, ontem eu fui no estúdio Rafael Campos, gravei as 2 primeiras faixas desse processo meditativo que eu estou criando, tendo esse gênio da música, que eu considero ele gênio, que é Rafael Campos, e cara, alucinante, tá ligado? Esse processo criativo que vai dar margem a essa possibilidade de observação, na minha perspectiva, é uma maneira condensada, porque o processo como todo, da maneira como eu estou idealizando, serão 21 minutos, mas 21 minutos todo mundo consegue ter na sua própria realidade, né? 21 minutos são 3 videozinhos que a gente vê ali no Instagram, tá ligado? Mais um videozinho ali no Facebook, Então, a ideia é ter um ponto de partida, pelo menos na minha perspectiva, daquilo que eu estou construindo, de maneira que o indivíduo ele possa fazer essas técnicas, que ele possa mais e mais entrar em contato com a sua própria subjetividade, que ele possa também desenvolver a sua periferia. Então, quando eu digo, né, que nós elevamos os nossos pensamentos, é porque não somente eu estou reconhecendo aquilo que está no centro de mim mesmo, mas eu estou reconhecendo que aquilo que eu também sou, que são os meus pensamentos, eu posso ter uma outra frequência. Eu não preciso ficar cultivando dentro de mim que eu sou uma bosta, que eu não presto, que não sei o que lá. Eu posso me apropriar de outras ideias, que eu sou merecedor, que tudo posso naquele que me fortalece, daí depende um pouco do sistema de crença de cada um. Mas é lógico, se eu tiver que me alimentar e alimentar o meu cérebro com ideias, eu vou me alimentar com ideias que me favoreçam. Isso precisa ser compreendido. Talvez eu vou me desvencilhar um pouco das mídias abertas, que fazem o seu papel, nada contra, está todo mundo fazendo o seu jogo, todo mundo quer ganhar dinheiro. A mídia está fazendo o seu jogo, quer chamar atenção. Como que eles chamam a atenção? Notícia negativa. Então, se eu sei que a mídia usa notícia negativa para chamar a minha atenção, talvez eu tenha que restringir um pouco a quantidade de atenção que eu dou para a mídia aberta.
e que eu vou sim dar atenção mediante aquilo que eu defini, que é um alimento para minha mente. Então eu vou assistir o podcast do cara lá, eu vou assistir o vídeo do não sei o que lá, eu vou estar bombardeando o meu cérebro. Por quê? Porque eu quero nutrir o meu cérebro com coisas que vão me fazer bem, assim como eu cuido da minha alimentação, assim como eu procuro não comer comida X, Y, Z, eu procuro restringir, procuro fazer jejum, eu procuro blá, blá, blá. Tudo isso para quê? Para ir criando esse ecossistema no qual existe esse centro, mais e mais eu me torno consciente em relação à minha própria consciência, mais e mais eu observo os meus pensamentos, mais e mais eu compreendo as minhas limitações, eu não sou negligente em relação a elas. Se eu preciso procurar ajuda, eu procuro ajuda. De repente eu não estou conseguindo, está muito confuso, as ideias estão muito conflitantes, muito difíceis de serem lidadas, são pensamentos que é até difícil olhar para eles. Talvez sim, talvez seja legal procurar um profissional. Eu já procurei, já fiz muita terapia, já passei por vários profissionais e só tenho a agradecer, porque às vezes fica confuso mesmo, o bagulho fica confuso. Por que eu estou tendo esse pensamento tão, sei lá, eu quero, tá ligado? É difícil, né, falar sobre isso, mas enfim, vamos lá. Às vezes nós odiamos a mesma pessoa que nós amamos e é difícil então você reconhecer para você mesmo, né? Poxa, eu amo e odeio ao mesmo tempo, tá ligado? E como lidar com isso? Como suportar tais ideias que talvez pessoas tão próximas, tão importantes, eu tenho esses sentimentos ambíguos e daí por não conseguir lidar com isso, às vezes nós então deprimimos porque é tão difícil lidar com isso dentro da gente mesmo que a gente prefere não lidar com isso, mas o não lidar com isso não resolve, só posterga, só amplia o problema. Então, vamos lidar com isso. Cadê o problema? Tá aqui, cadê essa ideia? Tá bom, tá aqui, mas às vezes não é assim. Então às vezes tá lá tudo confuso, tô perdido dentro de mim mesmo, porque eu amo e odeio quem eu não deveria amar e quem eu não deveria odiar, e lá, tá, então de repente eu vou falar com uma pessoa, a pessoa vai me ajudar e de repente o que a pessoa vai dizer assim, cara, tá tudo bem, você tem o direito de se sentir assim, tá tudo certo. Pelo contrário, procure se tornar mais claro em relação a isso que opera dentro de você. Procure trazer isso, coloque no papel. Meu Deus, como é que eu vou colocar isso no papel? Ai, meu Deus, que vergonha, eu tenho essas emoções horríveis, eu sou uma pessoa horrível. Coloca no papel, cristaliza, coloca para fora, depois queima o papel, vai lá, queima o papel, mas coloca no papel, transfere para o papel, tira da cabeça, dá corporeidade, dá materialidade a isso. E daí de repente os monstros, tá ligado? Eles não são mais monstros, daí já são monstrinhos. E daí os monstrinhos, de repente, quando você vê, você já está de boa. Não, tudo bem, eu tenho esse pensamento aqui, mas e daí? Quem é que não tem o seu? Quem é que não tem a sua loucura? Quem é que não tem a sua pira? Eu não vou me deprimir por causa disso, não vou querer me matar porque eu penso assim. Tudo bem, faz parte, penso, tenho isso dentro de mim, tá ligado? Não posso impedir que uma andorinha passe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ela pouse. Eu posso ter esse pensamento, mas não significa que eu vou, de repente, se eu tenho um pensamento lá perverso, seja lá qual for o pensamento, quero matar alguém, não significa que eu vou matar a pessoa. Significa sim que eu tenho talvez esse pensamento, beleza? Não é beleza não, porque não é bom, mas tudo bem, eu tenho. Agora, eu também tenho consciência de que eu tenho, e tendo consciência do que eu tenho, é um passo além e muito mais difícil de eu ser sobrepujado por aquele próprio pensamento. Então, o segredo, assim como traz então Miguel Nicoleles, no cerebrocentrismo, nessa visão de que o universo ao nosso redor, ele é, sim, consequência daquilo muito que nós pensamos, não excluo a possibilidade de que talvez o universo seja fruto do pensamento do nosso Criador. Eu sou parte daquilo que aqui está posto. Então, se eu sou e me constituo o que eu sou, talvez aquele que criou todas as coisas tenha sonhado. Sou fruto do sonho do Altíssimo, assim como todos nós, mas dentro daquilo que compete à minha própria realidade, naquilo que eu posso me apoderar, naquilo que eu posso transformar, naquilo que eu posso mudar, eu assumo essa responsabilidade. E assumo a responsabilidade que se nesse momento eu estou vivendo tal coisa, está em minhas mãos, literalmente, a mudar a forma, pelo menos, como eu me relaciono com isso dentro da minha própria cabeça. E nessa mudança de como eu me relaciono com isso dentro da minha própria cabeça, segundo então as evidências cada vez maiores da própria ciência, a realidade no meu entorno também vai sendo alterada. Então,
Sim, existe um trabalho a ser feito. Sim, eu tenho poder para mudar. Sim, eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo. Sim, está em minhas mãos promover as mudanças necessárias em mim para que gradativamente essa realidade vá se manifestando no meu entorno. E requer um certo tempo. Requer um certo tempo para que esse processo é como a água que aquece, ela só evapora a 100 graus centígrados, então requer um certo tempo de maturação. Requer, por exemplo, para hipertrofiar, para você definir o teu corpo, seja lá o que você queira, requer um certo tempo, não é de uma hora para outra, não, vou mudar, vou pensar diferente em relação a mim mesmo, daí, puf, né? Não é gene, é um gênio, não é? Tem um tempo, tem a dedicação, tem a parada, a coisa vai se consolidando, mas mais e mais, na verdade, o que eu compreendo é que essa imagem dentro de nós, ela vai se tornando cada vez mais clara, ela vai se tornando mais verdadeira. E nesse jogo mútuo entre pensamento e manifestação, as coisas vão tomando forma. Ok? Então, basicamente, partindo aqui desde, meu Deus, né? Sir James Hopwood. James, que foi o cara lá que falou o seguinte: o universo se parece mais com o pensamento. Esse cara viveu nasceu em 1800 e alguma coisa, morreu em 1900 e alguma coisa também, não me lembro exatamente a data que ele morreu. Mas, cara, a física, ela começa a entrar na arte, ela começa a entrar num âmbito mais estético. Tanto é que uma das maneiras que eles avaliam as equações matemáticas utilizadas dentro do âmbito físico é, por exemplo, beleza. Agora, desde quando a beleza pode ser um parâmetro mensurável em termos de, sei lá, de equação matemática? Mas o desenvolvimento da ciência tomou uma proporção tão louca que hoje, para eles considerarem-se, por exemplo, a teoria das cordas, né? A teoria das cordas que está lá, que rege todo o universo. Eles consideram que isso tem uma certa validade, não só pelos cálculos matemáticos, mas pela beleza que esses cálculos matemáticos eles se ordenam. O fator estético na equação, olha que pira, velho. O fator da beleza com o qual na interação da equação propriamente dito vai definir se isso é verdade ou não. Eles trazem, a física começa a trazer dentro do seu escopo de conhecimento algo completamente subjetivo que é a beleza. Então, o feio para um pode ser o belo para o outro, e aquilo que nós consideramos que está na base do pragmatismo científico, que é a matemática, que é a física, começa a assumir valores outros que provêm das artes plásticas, que provêm da música. Tá ligado? Isso mostra o quê? Que o nosso universo ele é muito mais líquido, é um universo líquido, ele não é um universo sólido. A gente vê isso aqui como sólido, mas isso aqui na verdade é um líquido um pouco mais solidificado, tá ligado? É um líquido solidificado, é energia numa forma mais densa. Aqui eu também tenho energia, só que essa energia está numa forma mais esparsa, mas isso mostra a complexidade com a qual tudo isso se organiza, que esse universo ele é sim não um universo em si só, mas é muito mais um universo que é uma compreensão desses cérebros que criaram essas compreensões e que, tendo compreensão de que o universo é fruto da compreensão da mente humana, a minha realidade, a tua realidade, a nossa realidade pode ser fruto também da nossa própria compreensão. E isso traz poder para a nossa própria realidade. Eu posso sim definir, pelo menos dentro da minha cabeça, o que eu quero viver, alinhar isso com o meu propósito e, bum, ir para a luta. E daí repetição, bum, vai para a luta. Cara, em algum momento a realidade ela vai começar a ser, manifestar propriamente aquilo que eu consegui constituir em primeiro lugar dentro da minha própria cabeça. Beleza? Tendo dito isso, então vou partir para uma das ferramentas que considero as mais importantes nesse processo, que é a meditação. Se assim você o desejar, junto comigo, convido você então a fechar os teus olhos, traz as tuas mãos aqui na altura do teu umbigo, faz uma respiração um pouco mais profunda, exala, inspira, exala. Agora então a gente vai focar na posição do nosso corpo
no espaço-tempo, procure formar uma imagem mental do teu próprio corpo, desde a ponta dos dedos dos pés até o topo da cabeça. Como se você estivesse do lado de fora da tua própria pele, observando a você mesmo. Teus olhos, tua boca, cabelo. Nesse caso eu não tenho, mas tudo bem. Observe a você mesmo, observe a você mesma. E toda vez que a tua mente devagar, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para o lado, não tem problema. Gentilmente retorna e foca. É como se você fosse sujeito e objeto simultaneamente. O que de fato é verdade. Sujeito e objeto. Objeto e sujeito. Agora, então, gradativamente vamos encerrando esse processo. Eu vou contar até 3. Em 3 você pode abrir os olhos, se sentindo em paz, tranquilo e estável. 1, 2, 3. Pode então abrir os olhos. Quero agradecer demais a tua presença, dizendo que eu me sinto muito honrado ter você aqui. Lembrando sempre que os nossos encontros são uma possibilidade de nós verticalizarmos a mente na direção daquilo que é mais essência, de elevarmos os nossos pensamentos em direção àquilo que é pensamento propriamente e que nos constitui, que está mais alinhado com essa essência, de termos controle autonômico. Então, a partir desse ponto, a gente começa a ter uma certa influência sobre o nosso organismo. A gente pode determinar, por exemplo, ter um estado de saúde melhor, mediante essa perspectiva. Dessa maneira, reconhecer mais e mais a nossa verdadeira face e, com isso, superar as dificuldades que são parte importante da nossa realidade. Eu é que agradeço, Aline, a presença. Fazia tempo que não via você, fico muito feliz em ver você aqui. Estamos juntos e espero vê-la mais vezes. Sei que muitas vezes, mesmo não estando no presencial, que você assiste aos vídeos. Me sinto muito honrado. Um beijo no coração e vejo você novamente, então, amanhã, na parte da manhã. Eu não tenho conseguido definir muito bem o horário, porque eu tenho lido esse livro maravilhoso do Miguel Nicoleles, mas prometo que vou tentar ser mais consistente no horário. Um beijo no coração, muitos corações e nos vemos novamente amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.